A paz do Senhor, meu nome é Irmão Marcelo e sejam bem-vindos ao canal Revelações. Meus amigos, hoje eu estou aqui para falar sobre o pecado e a cura do cego. Muitas das vezes nós, seres humanos, somos incapazes de entender e refletir, por mais que às vezes a pessoa escute os cultos, as orações, as pregações, eles às vezes somos incapazes de viver a época do nosso Senhor Jesus Cristo e dos nossos ancestrais. Dificilmente fica difícil diante de uma situação que é nos colocada em forma figurativa para a prática. Muitos de nós somos suscetíveis a revelações, visões, e somos atraídos por ela, principalmente quando essas coisas não são visíveis ao nosso olho nu. A matéria onde nós estamos presos, essas sequências naturais, nos traz uma provável visão muito simples e às vezes dificulta nós analisarmos as coisas espirituais. E de certo que tudo aquilo que é espiritualmente desvendado, sem que a pessoa conheça você, desperta muita curiosidade. E tem muitas pessoas que têm um espírito de adivinhação e outras que têm o espírito de Deus. Diferente que dentro do nosso corpo, né, nós temos as nossas células, nós temos o nosso sangue que circula nas nossas veias. Esse sangue traz às vezes dos nossos ancestrais. E muitas das vezes nós somos conduzidos porque o nosso coração, ele pensa. Muitas das vezes o coração, ele é cobiçado por uma situação espírita ou uma situação materialista. Então, há uma grande diversidade de raciocínios, mas todos nós somos envolvidos, até os ateus são envolvidos por coisas que eles ignoram, mas eles ficam espantados com certas coisas que às vezes são faladas sem ele saber. Eu conheci um ateu, e ele continua sendo ateu, mas teve uma pessoa que ele mesmo falou, que falou um negócio para ele, ele não acreditou e aconteceu, e ele ficou surpreendido da forma que ele falou. Então todos nós somos envolvidos por algo espiritual, mas que você não acredite que existe vida além da terra, além desse sistema, porque tudo que é nos ensinado, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que está dentro da nossa carne, por isso que há uma luta entre a carne e o espírito, a força do Espírito Santo de Deus, que é separado desse clima de pecado que nós estamos presos. A terra jaz no maligno, a terra jaz no pecado. Então, a Bíblia diz, sejais santo em todas as maneiras de viver. E muitas vezes nós não somos assim. A grande verdade é essa. Nós não somos assim por causa da nossa vida desequilibrada, por causa da situação que nós vivemos, às vezes amorosa, conflitos amorosos, conflitos financeiros, conflitos sociais entre a família, diferenças. Isso faz com que as pessoas tenham problemas emocionais, problemas de raciocínio lógico. Muito difícil, às vezes, a pessoa se concentrar nos seus estudos na escola, ou então na universidade, ou então na sua empresa, por causa de situações que envolvem o emocional. Muitas líderes, às vezes, também são envolvidos por essas emoções. Pressões psicológicas, pressões sociais, que às vezes a pessoa é obrigada a tomar certas atitudes para que ele consiga governar. Essa é a grande verdade. Então, meus amigos, eu quero que vocês abrem as suas Bíblias, que fala aqui no livro de João, capítulo 9, que fala sobre a cura de um cego de nascença. Prestem atenção nisso aqui. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Para que nascesse cego? Ele está aqui fazendo uma pergunta, né? Desculpa aqui, houve um errozinho aqui na hora da fala.
E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Está fazendo uma pergunta. Para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia e noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e entoou com o lodo os olhos do cego. E disse, vai, levanta-te, no tocante a Siloé. Significa enviado. Foi, pois, ele levou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que tinha visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Meus amigos, meus queridos irmãos, o que acontece? Essa passagem, a gente pode aqui abrir duas linhas, né? A primeira linha do raciocínio, vamos falar primeiro do raciocínio material, né? É que, às vezes, a gente acha que alguma doença que exista dentro de alguma pessoa, ou até de nós, né? Geralmente, algumas igrejas, eu não posso generalizar, mas a grande maioria das igrejas, né, as pessoas, tem essa tradição. Quando a pessoa ela tem uma doença, é porque está pagando um pecado, Deus está cobrando, Deus vai jogar no leito para salvar. Eu ouço isso há muitos anos na Assembleia, nas igrejas pentecostais, né? E tem uma igreja aí, Poder de Fogo, e os irmãos ficam falando que a pessoa quando fica doente é porque essa doença é para a pessoa pagar um pecado dele ou a pessoa poder ser salvo. Vamos lá, vamos entender isso. Pagar pecado, muito bem. Quem pagou o pecado foi Jesus Cristo na cruz. Ele pagou por todos os nossos pecados, está lá no livro de Colossenses, capítulo 8. Ele foi crucificado, o seu sangue nos comprou com preço de sangue. O pecado foi colocado sobre o seu corpo e ele deixou na cruz. Então, encerra-se esse assunto de pecado. A própria Bíblia aqui fala que não é por causa do pecado. Olha bem a confusão no meio do povo de Deus, que se diz povo de Deus. Ainda tem essa, que se diz povo de Deus. Porque tem pessoas que ficam colocando as pessoas contra a parede, quer botar uma faca na tua garganta, convencer que você tem que pedir perdão. Mas todos nós temos que pedir perdão. Todos os dias, porque nós pecamos em pensamentos e obras. Então, o pecado, ele é uma situação que às vezes é levantada dentro da igreja para forçar a pessoa a cumprir um ritual religioso, um ritual, às vezes, até satanista dentro da igreja, como a mistura que você vê nessas igrejas que tem por aí, né? De candomblé, umbanda, igreja católica, ciganismo, que é... Por que eu falo ciganismo? Porque faz parte da nossa cultura. Então, a nossa cultura tem uma diversidade de rituais, né? Não só trazido pelos africanos, tá? Porque o cigano não tem nada a ver com os africanos, como as pessoas aí ficam bolando as coisas aí. Tem, às vezes, até certas situações que vem lá do Halloween dos Estados Unidos, que não é proveniente dos Estados Unidos, é do povo norueguês, não é inglês, tá? É Noruega. Aquelas tradições do Halloween são daqueles índios que viviam naquela região, Dinamarca, Noruega, Letônia, Estônia, tá? Mas não é esse assunto que eu quero dizer. Então vamos lá. Muitas das coisas que estão dentro da religião atual tem mais a ver com uma ideologia sarcástica para fazer você pagar o preço. O incrível é que os líderes nunca, quando eles ficam doentes, é por causa de pecado, né? Sempre eles é provação. O mais pobre, o mais necessitado, é sempre taxado como pecador, é sempre pagando o preço. Então, meu amigo, se liberte disso.
Porque a palavra aqui já está dizendo, o próprio Jesus, leia o texto aqui, leia esses, não precisa nem você chegar até o versículo, ao versículo 5, ao versículo 6. Vai até o versículo 5, não é porque ninguém pecou, não é por causa dos pais, não é por causa de você não, meu amigo. É porque todos nós temos um destino a cumprir. Todos nós passamos por alguma situação, tá? Primeiro, que essa carne aqui ela adoece, como um carro. O carro que você usa uma hora vai dar um defeito. Pode ser um carro novo, pode ser uma moto nova. Tudo pode dar problema. Então não tem essa de a pessoa dizer, por causa disso. As pessoas sempre dizem, você comprou uma porcaria, não vale nada, mas amanhã pode ser você comprar uma porcaria e não vale nada. Porque cuspir pro alto é muito fácil. Porque o preconceito ele nasce dentro do coração de cada um. Então, quando existir preconceito, vai existir diferenças. E as pessoas que causam as diferenças. Não é isso aqui que causa a diferença. São as pessoas. Então, Jesus disse o que para os seus discípulos que estavam ali, né? Debaixo daquela lei imputada de Moisés, né? Aquelas tradições. Que tradição, meu amigo? Qualquer lugar tem. Japão tem, Rússia tem, Austrália tem, na Áustria tem, qualquer lugar do mundo tem tradições. A questão é o que você está dizendo e o que você está qualificando. Então, às vezes, há doenças que nós somos responsáveis pelo nosso pecado, como o cigarro, tá? Como a bebida, né? E às vezes até a forma que você come exageradamente, por causa do seu erro, por causa do seu pecado, né? Pode acontecer, mas Jesus aqui está dizendo que quem errou? Ele nasceu cego, ele nasceu com aquela deficiência. Às vezes a pessoa não faz nada, não fuma, né? Mas pega uma doença, fica enfermo. Então, as pessoas não, quando é pobre, a primeira coisa que as pessoas falam, tá pagando. Mas se for uma pessoa bem sucedida, se for fazer parte do ministério, é aprovação. Então a gente não pode julgar as pessoas dessa maneira. A gente tem que levantar e ver por que aquilo está acontecendo, procurar olhar para dentro de nós mesmos, encaminhar ele com espírito de retidão, como está lá escrito no livro de Gálatas, capítulo 6, levar cargas um dos outros, e você ali ter aquele calor para aquela pessoa mais necessitada. Porque hoje nós estamos vivendo, né? Já estamos vivendo aí 45 anos de capitalismo. O que é o capitalismo? É render capital, não interessa como. Pode ser através do seu corpo, pode ser de qualquer forma. O negócio é dinheiro. Então hoje a religião pregada no Brasil é uma religião de misturas ideológicas capitalistas. Porque no final de tudo a igreja diz assim, eu não cobro dízimo, eu não peço isso, mas ele te pede dinheiro porque ele precisa do dinheiro. Mas a questão é o seguinte, tem gente, e quando olha que aquela pessoa está dando um problema, que aquela pessoa precisa de uma operação, que a igreja, as pessoas estão reunidas ali naquele templo, tem que ajudar, ele vira e fala logo para a pessoa, isso aí é pecado, não posso botar a mão aonde tem pecado. Agora você vê, mas Jesus ele colocava a mão em qualquer um, ele não tinha essa não, ele disse, fazei o mesmo que eu faço. Então muitos desses caras aí, eles não representam Deus não, eles representam um sistema capitalista que está aí para só arrecadar. Então, meus amigos, não procurem nos homens a solução, procurem Cristo. Procurem Cristo, procurem através da palavra. Por isso que eu estou sempre aqui dizendo para vocês, devemos separar as coisas elas têm que ser separadas. Porque enquanto nós estivermos nesse blá 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 evangélico aí, né? Nesse tititi, nesse bububu, não vamos chegar a lugar nenhum. Só vamos chegar quando nós entendemos que a Bíblia diz aqui, que aquele pecado daquele jovem, né? Aquela pessoa que tinha aqui, às vezes, que você acha que é pecado, às vezes não é pecado, meu amigo, tá? Porque, na realidade, a consequência do pecado, todo pecado tem uma consequência.
O adultério tem uma consequência, a mentira tem uma consequência. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma lei de Isaac Newton. Tá? Você mistura as coisas, não, eu provo na ciência e provo na Bíblia. A lei do Isaac Newton é assim, você esculacha uma pessoa, vou dar um exemplo, você fala algo ruim daquela pessoa, começa a explanar. Aí você vai e fala, porque o teu coração é mau, é ruim. Meu amigo, aquilo volta para você. Olha, vai demorar. Pode demorar, pode não demorar, mas geralmente demora. Mas quando demora, vem dobro ou triplo. Uma pessoa faz pior contigo. A pior coisa é você achar que tudo que você faz não acontece. O Isaac Newton, ele era um cara tão material como espiritual, tá? Então, existem outros homens aí, desconhecidos até pela ciência, né? Que falaram coisas ainda mais. Mas se você parar para entender, né? Todo ser humano é dotado de uma fase. A fase é o quê? Você tem um período acordado e um período que você passa dormindo, né? Isso já é uma fase. Outro período é um período que você está extremamente estressado, porque você não consegue, às vezes, equalizar. A verdade é que o nosso corpo, né, a medida da nossa matéria precisa de equalizador. O que é esse equalizador? É você conseguir ter um raciocínio amplo. Por isso que eu falo, o que estressa o ser humano não é somente a sua ideia, mas é a sua fase. Quando a sua fase não está boa, você, geralmente, as pessoas mais perceptivas a terem bocejos, né, dificuldades de interpretação naquilo que está acontecendo, são pessoas, às vezes, que são muito direcionadas ao extremismo. Toda pessoa que é muito extremista, né, levado a acreditar muito só numa coisa, ele geralmente é uma pessoa incapacitada de raciocinar. Porque ele é voltado para aquela situação. É claro que você tem que ser bom em alguma coisa, tem que ser dedicado em alguma coisa, mas você pode equalizar. Você tem que equalizar. Então Jesus era o equalizador, meu amigo. Ele era o pacificador. Jesus era o próprio Deus. Então ele chegou diante daquele cego, ele curou aquele cego, né? Por quê? Aquilo ali era a manifestação de Deus, do seu poder e da sua glória. Ele não vai dar honra para o homem. Então, muitas das vezes, uma pessoa fala para você, ou um parente seu que é pecado, não dê ouvido a isso, meu amigo, não dê ouvido, tá? Não faça isso. Isso é o pior pecado, é você acusar alguém de um pecado que às vezes não é. Às vezes a pessoa ficou doente, né? Não porque ele causou. Não necessariamente, nem todo mundo que adquire uma doença por causa do cigarro. Eu não gosto de falar nome de doença. Não sei se vocês já repararam, eu não gosto de falar. Então o que acontece? O cara fez isso, por isso que ele está doente. Às vezes não, meu amigo, tá? Então nós temos que ter amor ao nosso próximo. Nós temos que entender que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas são levadas a vários tipos de ideologia. Várias ideologias, essas ideologias religiosas batem de frente. Meu amigo, primeiramente, todo o poder, toda a honra seja dada a Jesus Cristo. Então ele levou os pecados. Então encerra esse negócio de pecado na sua cabeça. Tenta equalizar. Às vezes você tem uma dificuldade social, aí você entra em depressão, tá? Vamos lá, falar de depressão, não gosto de levar para esse lado, mas vamos lá. Todos nós temos uma aflição. Depressão é uma aflição. Não, o cara está numa depressão, precisa ser internado. Não, é que ele não consegue equalizar. Geralmente as pessoas que entram em depressão são pessoas extremistas. Você pode reparar que a maioria das pessoas que são extremistas, tá? Eu estou dizendo é de esquerda, de direita e centro, tá? Essas pessoas que escolhem religião, eu sou do clube, geralmente são pessoas, essas pessoas muito agarradas a isso, são pessoas fanáticas. Elas não conseguem equalizar, elas não conseguem pensar, elas não têm raciocínio. Então, tudo que fala, ele vira bico para você, ele fica com raiva de você. Sabe por quê? É porque ele não tem raciocínio. É como um animal, você treina um animal para matar. Você vê um cachorro, um Doberman, era treinado para matar. Então, o cachorro vai só para matar. Você treina um animal para matar, ele vai ser matador. Agora você treina um animal para ele ser dócil, ele vai ser dócil. Então, gente, da onde nasce tudo isso? Dentro do nosso coração, tá? Então, que vocês possam equalizar as coisas, interpretar as coisas, pensar tudo aquilo que é passado para vocês, principalmente dentro da igreja.
Porque dentro da igreja existe extremista, dentro da igreja existe fascista, dentro da igreja existe liberal, dentro da igreja existe de tudo. Templo do homem, tá? Existe de tudo, né? Mas procurai as coisas mais santas, as coisas que têm mais lógica, tá? Então, que vocês possam vigiar, que esse assunto agora seja encerrado, tá? Não qualifiquem uma doença de uma pessoa, ou às vezes você pode estar enfermo, eu não sei qual é a sua condição agora, a sua situação, mas, meu amigo, creia somente numa coisa: Jesus é contigo. Jesus, ele pode, se você tem fé em Jesus, você não precisa sacrificar, você não precisa ser um monte, você pode até querer ir, não sou contra você ir, mas eu digo que você não precisa, basta você crer, acreditar que Jesus, aquele que foi morto na cruz, ele ressuscitou, ele tem a chave da vida e da morte. Esqueça do pecado, porque todos nós pecamos, tá? Então, pecou, se arrependa do pecado, peça a Deus, e ele vai te dar uma resposta direta. Fiquem todos na paz em nome de Jesus.